Unidade 1. Conhecendo o planeta Terra. Aula 1.1 Conteúdo: a Terra no Universo. Habilidade: classificar os principais corpos celestes do universo. Olá, muito boa tarde a todos vocês do sexto ano, boa tarde professores presenciais, boa tarde todas as turminhas aí do sexto ano do ensino fundamental. Hoje nosso primeiro dia de aula, não é mesmo? Vamos começar a estudar aqui dentro do Centro de Mídias, dentro do ensino com mediação tecnológica. Vocês do sexto ano muito provavelmente estão aí nesse sistema pela primeira vez, né? Mas não se preocupem, devem estar achando estranho, né? Um professor aí na tela, né? Mas não se preocupem, nós vamos ajudar vocês, vamos explicar tudo, como é que funciona, as aulas, as atividades, para a gente poder estudar de uma maneira bem tranquila. Tá bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos aí. Boa tarde, professora Andresa. Boa tarde, professor Jefferson. Uma boa tarde a todos os professores, a todos os alunos. Sejam todos bem-vindos, irão iniciar aí, junto aqui com a gente, né, o professor Jefferson, o ano letivo com o componente de geografia. Então, a gente vai ter aí durante 24 dias esse componente onde a gente vai aprender diversos temas aí relacionados à geografia. E antes de iniciar a nossa aula, nós vamos apresentar para vocês o nosso plano didático pedagógico. Então, a gente vai dar uma olhadinha do que a gente vai ver em cada unidade, né? Então, o nosso componente ele é dividido em 4 unidades. Na unidade 1, nós temos aí o tema principal, conhecendo o planeta Terra, onde a competência é entender o universo, o sistema solar, assim como o planeta Terra, né? Os movimentos da Terra e a sua composição. Aí nós temos as aulas, a Terra no universo, o sistema solar, a forma da Terra, os movimentos da Terra, superfície e o interior da Terra e também as constantes mudanças que ocorrem no nosso planeta. Vamos falar também um pouco das rochas, dos solos, dos minerais, conhecer esses tipos de rocha e também conhecer o solo. Na nossa unidade 2, nós vamos estudar sobre o espaço e a linguagem geográfica. A gente vai, a ideia aqui é compreender, interpretar os textos, mapas, gráficos, compreender informações muito importantes sobre o que é a geografia. A gente vai estudar sobre as paisagens do mundo, sobre desigualdades sociais, como a gente consegue entender, né, uma paisagem, como é que funciona, os níveis ou dimensões do espaço geográfico. A gente vai entender um pouquinho de uma palavrinha muito importante para a geografia, que é o território. A gente vai também entender, claro, sobre os mapas. A gente vai estudar sobre os mapas, porque eles são tão importantes aqui para a geografia e para a nossa vida como um todo. Tem também tipos de mapa, né? Tem vários tipos de mapa que trazem várias informações. A gente vai tentar entender direitinho sobre isso. A gente vai tentar entender também sobre as coordenadas geográficas, o que são as direções de orientação, pontos cardeais, colaterais, etc. E também finalizamos a unidade 2 falando sobre o sistema de posicionamento global, né? Que são as tecnologias aí ajudando a gente a se localizar no espaço. Aí na unidade 3 nós temos aí a litosfera, né, onde vamos conhecer a atmosfera e também a hidrosfera, onde a gente tem a competência interrelacionar essas camadas que compõem o nosso planeta, né, deduzindo a sua importância para a existência de formas de vida no planeta. Aí a gente tem as aulas, onde nós vamos conhecer a litosfera, né, o relevo terrestre, vamos falar um pouco também da dinâmica do relevo, né, como é que ocorre, o que ocorrem essas mudanças, falar também sobre o tempo e o clima, né, a diferença entre eles, os fenômenos que ocorrem na atmosfera, conhecer as massas de ar e também os principais tipos de clima, né. Aí temos também a hidrosfera, a água na terra, vamos falar sobre as águas marítimas, os rios e lagos e também água potável, um recurso que pode faltar. E para finalizar o nosso curso de geografia, lá na unidade 4, a gente vai estudar sobre a biosfera e a sustentabilidade. O que é isso? A gente vai entender como é que o ser humano, né, ao se apropriar da natureza, utilizar, né, os rios, né, os alimentos e tudo mais, produz e reproduz o espaço geográfico, a relação do homem com a natureza, né? O que faz de bom ou de ruim na natureza. E a gente vai estudar, né, ao longo dessa unidade 4 aí, também sobre o que é o termo biosfera, né? Quais são os principais biomas da superfície da Terra, os principais tipos de rocha, também relacionando com a unidade 3. A gente vai entender as ações humanas na biosfera, alguns problemas ambientais que o ser humano causa, né, na atmosfera, e verificaremos aí também, né, os problemas aí que o meio ambiente passa por conta do uso aí da relação entre a sociedade
e a natureza. Essas são as 4 unidades das nossas aulas de geografia e como a gente vai explicar para vocês, cada unidade tem uma prova, tem uma avaliação, não é mesmo, professora? Isso, professor. Então, a gente tem ao final de cada unidade uma avaliação. Ela vai ser apresentada dessa forma. Serão desenvolvidas 4 avaliações, uma avaliação ao final de cada uma dessas unidades que a gente viu. Aí nós temos a pontuação, né, que é um total de 7,5 pontos mais 2,5 pontos. Esse 2,5 pontos, o professor presencial, aí juntamente com vocês, que ele vai ficar responsável, por essa pontuação, né, através da ficha socioeducativa, que é com relação à participação de vocês nas nossas interatividades, né, ao responder a DLI, entre outras situações aí que o professor presencial vai ficar responsável. E isso vai totalizar 10 pontos, né, que é 7,5 da sua avaliação, mais 2,5 pontos da ficha socioeducativa. Então, esse é o nosso plano didático-pedagógico. Espero que tenham todos aí gostado dessa apresentação. E agora nós vamos iniciar a aula com o desafio do dia, né? Sempre a gente começa com o desafio do dia, né, professor? No começo de todas as aulas, a gente tem uma questãozinha, uma perguntinha para vocês poderem pensar aí sobre o assunto da nossa aula. Esse é o nosso desafio do dia. A aula de hoje, gente, a gente vai falar sobre o universo, a gente vai olhar para cima, vamos tentar entender várias coisas aí que estão além, né, de onde nós estamos. E para começar a aula de hoje, nós temos essa pergunta aí para vocês. Olha só. Observe a imagem abaixo que mostra o pôr do sol em uma paisagem. Olha o sol aí, né, se pondo, que bonito. E aí tem a pergunta, para você, de que forma o sol é importante nas nossas vidas? Essa é uma pergunta para vocês, eu vou dar 15 segundinhos para vocês pensarem aí na resposta, por que o sol é importante na nossa vida, hein? Daqui a pouco, lá no final da nossa aula de hoje, nós vamos verificar as participações de vocês sobre essa questão. Então vamos lá, hein? 15 segundos, valendo, daqui a pouco a gente inicia a aula de hoje. Muito bem, pessoal, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Tivemos aí o desafio do dia. E agora é o seguinte, vamos ter alguns minutinhos aí para explicar sobre o assunto da aula de hoje e daqui a pouco tem uma tarefa sobre esse assunto, entendeu? As nossas aulas aqui funcionam dessa forma. Um pedacinho de uma aula, uma atividade. Outro pedacinho de uma aula, outra atividade. Tá bom, gente? E nessa primeira aula de hoje, aqui no 6º ano, a gente vai precisar olhar para cima, vai precisar entender aí o que existe além, né, do que nós temos aqui ao nosso redor. E olha só onde é que eu estou, né? Olha onde me colocaram aqui, né, no meio do nada, no meio de uma estação aqui, né? E quem está me acompanhando aqui é o nosso Curuminha, ó, todo bem vestido. Eu que estou errado aqui, ele está todo vestido de astronauta, né? Flutuando aí no universo, porque justamente é sobre isso a nossa aula de hoje. A nossa vida, né, aqui onde nós estamos é a nossa casa, nosso bairro, a nossa cidade, né? Mas nós somos apenas um pedacinho, né, uma pontinha aqui no meio de toda essa imensidão que a gente conhece como o universo. Então é isso que a gente vai verificar ao longo desse primeiro momento da aula, né, ao longo de vários pontos que existem, vários astros, vários planetas, várias estrelas. São muitos elementos que existem muito distantes de nós e que alguns deles nós conhecemos, já ouvimos falar por aí, e outros, né, estão espalhados aí numa imensidão, né, que a gente nem consegue ver, né, mas está bem aqui acima de nós, basta a gente olhar para cima. Vamos começar então? Vamos falar sobre a questão do universo. Olha só, na primeira tela aí da nossa aula de hoje, nós temos isso aí, a gente vai tentar entender como funciona a questão do universo. O que é o universo? Né? Não dá nem para entender a imensidão, né, do que existe aí acima de nós, né? Distante de nós. E o planeta onde nós estamos, que é o planeta Terra, onde nós estamos pisando nesse momento, ele é apenas um pedaço, ele é apenas uma parte do que acontece em todo o universo. Né? Ele é apenas uma parte de todo esse sistema que a gente vai estudar aqui como sendo o universo. E aí existem todo um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas que estuda exatamente esses planetas que estão distantes de nós. Eles estudam o céu, né? Eles estudam a Lua, os outros planetas, as galáxias e tudo mais. São os chamados astrônomos. São pessoas que estão ligadas com a ciência chamada
astronomia, que é a ciência que estuda o universo. São eles que olham lá para o alto, com vários equipamentos, vários materiais, e conseguem entender mais ou menos como é que funciona o universo, o que tem aí nessa imensidão gigante, longe da gente, distante da gente, fora aqui da nossa área, né? Lembrando que o planeta Terra, este aqui, que nós estamos vendo nesse momento aqui com vocês, ele é bem conhecido da gente, né? Ele tem todo esse formato aí que a gente conhece, né? Tem aí o nosso país, aí o Brasil, mas ele também tem uma série de outros pontos, né? Como a gente vai ver apenas aí na tela, né? Tem o território brasileiro, tem outros continentes também aí, né? O América do Norte, tem a África, tem a Europa, como a gente vai ver apenas aí na tela, né? Tem aí toda essa diferença, né? Com relação ali aos continentes. Temos aí o continente africano também, a Europa, o continente asiático, né? E temos aí toda diferentes continentes. Esse que vocês estão vendo aí na tela é apenas, né, a área onde fica a chamada América do Sul, né? A área onde fica ali o território brasileiro, né, que é exatamente ali onde está posicionado o nosso país. Mas o nosso planeta, toda essa imensidão de terrenos aí, que está aparecendo na tela de vocês, e está aparecendo aqui apenas para mim agora, né, é apenas uma parte, é apenas um pedaço do que é todo o nosso universo. O planeta Terra ele é apenas um. Está vendo esses pontinhos que estão aparecendo aí? É apenas um pedacinho. O planeta Terra é um minúsculo grãozinho nessa imagem. Ele está dentro de uma série de sistemas, de outros pedaços, de outros planetas que estão presentes aí em toda essa imensidão que a gente nem consegue ver. Então, existe toda uma importância em se estudar os astros, né, os planetas, as estrelas, né? E o planeta Terra, onde a gente vive, mesmo ele sendo muito grande, e a gente não vai conseguir, né, conhecer todo o planeta Terra se a gente fosse andar por toda a superfície terrestre, mesmo ele sendo muito grande, ele ainda é uma partezinha muito pequena de toda a imensidão que existe e que a gente conhece como sendo o universo. Vamos continuar então verificando na próxima tela, vamos seguir em frente, né? Vamos ver aí outras, né, informações aí. Como a gente já viu aí, né? O nosso planeta Terra, né, todo bonitão aí, né? Ele é apenas uma parte de todo o universo. Vamos continuar então. Na tela a gente vai ver aí um conceito de universo. O universo ele é essa imensidão formada por um número que é incalculável de estrelas e de outros corpos celestes. O universo, aquilo que existe quando a gente olha para cima, a gente não consegue ver nada disso, mas toda essa imensidão que existe aí além dos céus, né, é composta por vários elementos como esses aí, vários corpos celestes, seja eles as planetas, as estrelas, as galáxias e tudo mais. Os planetas, que são um desses corpos celestes que existem aí no universo, eles são chamados de astros. Eles são astros que não têm luz própria e eles giram ao redor de uma estrela. O nosso planeta, o planeta Terra, ele faz parte de uma coisinha de um sistema chamado Sistema Solar, né, que é um conjunto aí de outros astros que giram ao redor de uma estrela. Todos esses planetas, todos esses que estão aparecendo aí na tela, que vocês vão estudar daqui a pouquinho com a professora Andresa, eles são um corpo só. Cada um deles tem uma formação própria. O planeta onde a gente mora, ele é formado de que forma? Ele é formado por quais características? Tem aqui o solo, né? Onde a gente pisa, as rochas, tem a água, tem a atmosfera, né? O ar que a gente respira. Outros planetas têm outras características. Vamos ver na próxima tela aí, inclusive, que existe uma diferença entre planetas que são rochosos e planetas que são gasosos. Os planetas rochosos são como o nosso, onde a gente consegue pisar nele, né? Tem rochas aqui. Tem solo, tem terra, né? Tem rios onde a gente consegue nadar. Como é o caso do planeta Terra, o planeta Mercúrio, que é isso que está aparecendo aí na tela. Outros planetas, né? Como Marte também, Vênus, são planetas que têm rochas. Já, como a gente está vendo aí, né? A gente vai voltar um pouquinho para tentar entender o conceito de estrelas, que são exatamente esses astros que já possuem luz própria.
Os planetas, eles sempre giram ao redor dessas estrelas, como é o caso do Sol. O Sol é uma estrela, né? E os planetas aqui do Sistema Solar, onde nós estamos, giram aí ao redor dessa estrela grandona, que é o Sol. E aí a gente vai ver na próxima tela as diferenças entre planetas que são rochosos e gasosos. Marte, que é um planeta aí um pouco pertinho da gente, né? Fica aí a alguns milhares de quilômetros da Terra, ele tem um formato parecido com a Terra, ele é rochoso, dá para pisar nele, né? Embora não tenha condições para as pessoas viverem lá. Júpiter, por outro lado, esse planeta do outro lado aí, ele já é um planeta gasoso, não dá para pisar em cima dele, né? É composto por gases, é como se fosse só a atmosfera e tudo mais. E esses planetas, eles giram ao redor de uma grande estrela, que no caso aqui do planeta Terra, o nosso planeta gira ao redor de uma estrela, que é o Sol, não é? Vocês já devem ter visto o Sol, com certeza. Ele está aí todo dia com a gente. E aí o nosso personagem, o nosso Curumim, vai falar algumas coisinhas sobre o Sol para a gente. Vamos acompanhar o que ele tem para dizer sobre o Sol. Prestem atenção no que o Curumim vai falar, hein? Tem questão de tarefa daqui a pouquinho do que ele vai falar para a gente sobre o Sol. Vamos acompanhar. Oi, turma! Vocês sabiam que o Sol é considerado uma estrela de tamanho pequeno no universo? É que existem estrelas até 1000 vezes maiores que o Sol. Mesmo assim, existem estrelas menores que o Sol, chamadas de estrelas anãs, que são até 450 vezes menores que o Sol. Para o planeta Terra, onde vivemos, a vida não existiria se não fosse o calor produzido pelo Sol que chega até nós. Então vamos aproveitar todos os dias logo ao amanhecer, quando vermos o Sol lá em cima. Como a gente falou na primeira parte, agora a gente vai continuar a aula de hoje, né? O planeta Terra, toda essa imensidão que a gente conhece aí como sendo o nosso planeta, né? Mesmo o nosso planeta sendo muito grande, a gente tendo que circular ali por ele todo, vai demorar muito tempo. Mesmo ele sendo muito grande, ele ainda é um dos astros, um dos planetas que são muito pequenos comparados a outros planetas que existem no universo. Ele é apenas uma pequena parte. Nós, cada um de vocês, cada um de nós, somos uma pequena parte desse pequeno planeta dentro de todo o universo. Nós somos aí, né, coisinhas minúsculas, e tem muita gente que se acha aí, né, muito grande em comparação com outras pessoas, quando na verdade nós somos apenas um pedacinho, um pontinho dentro do universo. Já estudamos aqui sobre o que é o universo, o que são os planetas, o que são as estrelas, não é o caso do Sol. E a gente vai continuar a aula de hoje falando sobre outros conceitos importantes relacionados ao universo. Vamos continuar verificando aí todos esses conjuntos, né, de planetas, de estrelas, né, de sistemas planetários. Eles formam o que a gente conhece como as galáxias. As galáxias, como estão aparecendo aí na tela, elas são partes, são pedaços aí do universo onde esses bilhões, né, essas várias estrelas, esses vários astros, cometas, planetas, asteroides e etc., estão localizados, né, estão juntos, estão agrupados. Então, o planeta Terra, junto com os outros planetas do Sistema Solar, que vocês vão estudar com a professora Andresa daqui a pouco, junto com o Sol e outras estrelas parecidas com o Sol, formam o que a gente conhece como as galáxias. E a galáxia onde o planeta Terra está presente, ela é conhecida como a Via Láctea. Isso que a gente vai ver de novo aí na tela, né? Que é exatamente, né, o conjunto onde está presente o planeta Terra. É a chamada Via Láctea. É onde está agrupado, né, todo esse conjunto aí de estrelas, de planetas e etc. Então, o planeta Terra, ele faz parte do Sistema Solar, com outros planetas que giram ao redor do Sol, que fazem parte aí da chamada Via Láctea, né, que é uma galáxia que é apenas uma de várias outras galáxias que existem aí no universo. A gente vai ver agora um vídeo, vou acompanhar agora um vídeo junto com vocês, que mostra exatamente o quão pequeno nós somos. Olha aí, umas pessoas brincando, né, esse é um trecho de um documentário muito famoso, inclusive, que é A Viagem Cósmica, né, um documentário da década de 90, e ele vai mostrando exatamente isso. Ó. Ele vai se distanciando
dessas crianças aí. Então, a cada vez mais longe, a gente consegue ver a cidade onde essas crianças estão. Quando a gente se afasta cada vez mais, a gente vê o planeta onde está localizada essa cidade. E aí, indo cada vez mais longe do nosso planeta, a gente chega no conjunto de planetas do Sistema Solar, né, que é os planetas que giram ali ao redor do Sol. O Sol, aquele pontinho, a gente já nem consegue mais ver. Por quê? Ele já faz parte de outro conjunto aí de estrelas, que é a Via Láctea, essa aí que a gente está vendo. Ó. E quando a gente se afasta mais ainda, existem várias outras galáxias ao redor dela. E existem todo um conjunto de astros que a gente conhece como universo. Os astrônomos, os físicos, as pessoas que trabalham estudando esses astros aí, né, eles ainda não conseguiram encontrar o final disso tudo que está aqui. E é exatamente isso que é interessante da gente estudar sobre o universo. O nosso planeta ele já é muito grande por si só, né? A gente é apenas uma parte do planeta. Mas mesmo o nosso planeta, ele ainda é parte de todo um grande conjunto, como a gente viu agora há pouco aí. Viu como é que funciona o universo? É uma coisa imensa, uma imensidão. O ser humano ainda não conseguiu, inclusive, ir a áreas mais distantes, né? Ele já conseguiu ir, por exemplo, a Lua, já está mandando aí vários equipamentos lá para outro planeta, né, como é o caso de Marte, e manda várias sondas, vários outros equipamentos existem para tentar entender, pelo menos ver, né, o que tem além da Terra. E aí, pessoal, a gente vai verificar agora que o nosso planeta, vamos voltar agora, né, de toda essa imensidão de coisas que existem no universo, vamos voltar agora só para o nosso planeta. O nosso planeta ele faz parte do chamado Sistema Solar, que vocês vão estudar daqui a pouco com a professora Andresa. E no nosso planeta existem aí um satélite, né? A gente vai ver agora na próxima tela as diferenças entre o que são os satélites naturais e os satélites artificiais. Os planetas, em geral, eles possuem outros corpos que ficam girando ao redor deles. O planeta Terra, nosso planeta aqui, ele tem um satélite natural muito conhecido que é a Lua, né, que é um corpo que fica orbitando, ou seja, ele fica flutuando ao redor do nosso planeta. Praticamente todos os planetas possuem satélites naturais, esses corpos aí que ficam girando, né? Júpiter tem, Saturno tem, e vários outros planetas possuem esses corpos que ficam girando ao redor deles. No caso aqui da Terra, é a Lua, né? A gente vai estudar sobre a Lua daqui a pouquinho. Mas também existem os chamados satélites artificiais, que são esses corpos aí, são esses materiais aí, que eles foram o quê? Construídos pelo homem. E eles foram colocados ali na órbita do planeta Terra, né, ou de outro astro, né, mas aqui no planeta Terra, eles são mais conhecidos. Esse satélite que está aparecendo aí na imagem de baixo, na tela de vocês, foi um instrumento construído pelo homem, onde ele foi encaminhado para lá, para o alto, né, fora ali da atmosfera terrestre, e ele fica circulando o planeta. Seja, tem satélite que tira foto do nosso planeta, tem satélite que manda, por exemplo, sinal de internet. Essas imagens que vocês estão vendo agora aqui, né, vocês estão me vendo agora aqui, eles são enviadas por um satélite. Né? As aulas que são transmitidas para vocês agora, elas são filmadas aqui por umas câmeras que existem aqui, elas são enviadas para uma central, essa central vai para um satélite que está lá em cima da gente, e esse sinal está indo para a antena da sala de aula de vocês. Tudo isso porque existem os chamados satélites artificiais, construídos pelo homem para ficar lá no alto, girando aí ao redor da Terra e fazendo esse tipo de trabalho, tirando foto, mandando sinal de vídeo, de áudio, né, tudo para atender aí a nossa comunidade, a nossa sociedade em geral. Então, além dos satélites naturais, né, que ficam circulando ali os planetas, no caso aqui do planeta Terra tem a Lua, né, também existem os satélites artificiais. São eles aí que ajudam a gente, por exemplo, a se comunicar, como nós estamos fazendo aí nas nossas aulas. Ok, pessoal? Então, agora a gente vai continuar a aula de hoje falando só sobre a Lua, que é o nosso satélite natural, que circula aí o nosso planeta, está sempre aí girando ao redor de nós, né? E aí a Lua é o mais próximo satélite natural que orbita o planeta Terra e que não possui luz própria. Então ele não é uma estrela, ele é um corpo celeste, né? Celeste. Ele fica circulando aí o planeta Terra, como a gente consegue ver nessa imagem.
A Lua, gente, ela é muito bacana da gente ver no céu, porque a gente consegue identificar que dependendo do dia, dependendo do momento em que a gente olhar para o céu, essa Lua ela não vai estar do mesmo jeito. Ou ela vai desaparecer no céu, ou ela vai estar redondinha, né, toda cheia, né, vai estar toda formada, ou ela vai estar meio que quebrada, né, dentro aí do nosso olhar. Então tudo isso acontece porque a Lua ela fica girando aqui ao redor do planeta. Então ela faz esse movimento aqui. Assim como a Terra, como a gente vai estudar mais para frente, ela faz o movimento de girar ao redor do Sol, a Lua também faz esse movimento, né? Só que ao redor da Terra. E aí, dependendo da posição dessa Lua em relação ao Sol, em relação ao planeta Terra, ela pode se apresentar para a gente de algumas formas diferentes. Como é o caso aí, por exemplo, da Lua Nova. Né? A Lua Nova é quando ela não aparece para a gente, quando ela está aí, ó, sem aparecer. Ela fica ali fazendo meio que uma sombra de frente ali para o Sol e para o planeta Terra, e ela não aparece. Também ela pode se apresentar para a gente nesse formato, crescendo, né? Como se ela estivesse aumentando de tamanho, que é quando a gente chama ela de lua crescente. Vai passando mais alguns dias, né? E ela vai mudando aí o seu formato até ela ficar aparecendo para a gente totalmente. A gente consegue ver ela redondinha aí. É o momento que a gente chama de lua cheia. E aí também, com o passar dos dias, ela acaba também meio que perdendo ali a visibilidade, a visão. A gente acaba perdendo mais a visão da Lua quando é o momento que a gente chama de o momento de Lua minguante. Então essas são as 4 fases da Lua, basicamente, que a gente pode diferenciar e que está acontecendo o tempo todo. A Lua não aparece só à noite para a gente, né? Ela aparece durante o dia, porque ela tem um tempo, né, de girar ao redor da Terra diferente do que o tempo que a Terra leva em relação a girar ao redor do Sol. Então a Lua, durante um período um pouco mais rápido, ela vai mudando para a gente. Uma hora ela está cheia durante alguns dias, aí ela passa a sumir, ela vai ficando minguante, ela vai minguando, né? Ela vai diminuindo para a nossa visão, aí ela desaparece completamente quando é a Lua nova, aí ela reaparece em outro período quando ela está crescente. Então, basicamente, é só a gente observar o céu, quando a gente estiver observando a Lua, principalmente durante a noite, né? É mais fácil da gente ver. A gente consegue ver que a Lua sempre vai estar num formato diferente durante alguns dias. Então, inclusive as sociedades, né? As primeiras comunidades dos seres humanos aí que viveram aqui no nosso planeta sempre se baseavam pela Lua, né? Como é que ela estava ali, os primeiros calendários, né? A medição de tempo, a medição de semanas, de dias, ela era feita baseada no que eles observavam ali da Lua. Por quê? A Lua ela vai mudando por vários períodos, ela não muda muito, né? Como a gente vai ver ali na próxima tela, o ciclo total, né, de fases da Lua, tanto cheia, nova, minguante, crescente, ela dura em torno ali de 28, 29 dias, né, praticamente um mês. Então ela fica mais ou menos ali uma semana, né, no formato que a gente vê. Então vai ter cerca de uma semana, ela vai estar cheia, bonitona lá, então vai ter um período onde ela vai começar a diminuir. Então esse processo de mudança nas fases da Lua acontece de uma forma muito mais rápida, né, do que, por exemplo, a passagem de um ano inteiro aqui do planeta Terra em relação ao Sol. Então a gente observa que esse formato das luas, como a gente está vendo aí na parte de baixo da imagem, depende muito do reflexo da luz solar na Lua. A luz que a gente vê durante a noite, a Lua aparecendo para a gente, não é a luz da Lua necessariamente. A Lua ela não tem luz. Ela basicamente é como se ela estivesse refletindo a luz do Sol. Então a luz solar bate na Lua e aí a gente consegue visualizar daqui de baixo, né? A gente consegue ver o formato dela, e aí se ela estiver posicionada em relação ao Sol de uma forma, ela pode aparecer cheia. Se ela mudar de posição, ela vai estar ali aparecendo só pela metade, ou quase acabando, ou quando ela está totalmente ali no meio do caminho entre a Terra e o Sol, a gente não consegue ver nada, e é quando a gente chama esse momento aí de Lua nova. Então varia muito dependendo da posição da Lua com relação ali ao nosso planeta. Vamos ver esse vídeo agora?
que mostra, eu vou acompanhar junto com vocês, exatamente esse movimento que a gente está falando aqui. Então a gente tem a Lua, em cada um desses momentos, ela vai girando, dependendo da posição dela, ela pode se apresentar aqui para o planeta Terra com formatos diferentes. Então, na medida que ela vai mudando, na medida que ela vai, né, se reposicionando, quando ela está entre o Sol e a Terra, ela está no formato de lua nova, e na medida que ela vai se mexendo, observem que ali embaixo, ó, o formato dela vai mudando. Então ela está no seu momento de lua crescente, mas a lua não para, a lua vai sempre se movimentando, né? Então ela vai se movimentando até chegar o momento em que a luz do Sol bate completamente nela. E quando a gente verifica ela em momento de lua cheia. E aí ela continua se movimentando. E aí ela está minguando, está no seu momento aí de lua minguante, até ela chegar na posição inicial ali entre a Terra e o Sol, quando ela desaparece aí das nossas vistas completamente, formando aí a chamada lua nova. Então é basicamente assim que funciona. A Lua é um satélite natural aí do planeta Terra e a gente consegue ver, né, é um dos poucos astros, corpos celestes, que a gente consegue ver assim, bacana o tempo todo, né? É muito interessante a gente observar. Claro que tem pessoas, né? Tem estudiosos, tem físicos, astrônomos, etc., que conseguem ver além da Lua, conseguem ver com instrumentos, telescópios gigantescos, os outros planetas do nosso sistema solar e outros corpos celestes, mas sobre o sistema solar, vocês só vão saber daqui a pouquinho com a professora Andresa. Bom? Finalizamos aqui essa parte da aula. Agora vocês ficam com a professora Andresa. Bons estudos! A sua aula continua no próximo vídeo.